Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Pedro Cartelli e hoje eu vou terminar de resolver as questões de razão e proporção do Enem, beleza? Já tem a parte 1, o vídeo, né? Eu já postei, e esse é a parte 2. Então, se você não viu a parte 1, aproveita e dá uma olhada depois. A primeira questão que eu selecionei é do Enem 2012 e ela diz o seguinte: a capacidade mínima em BTU por hora de um aparelho de ar-condicionado para ambientes sem exposição ao sol pode ser determinada da seguinte forma: 600 BTU por hora por metro quadrado, considerando-se até 2 pessoas no ambiente. Para cada pessoa adicional nesse ambiente, acrescentar 600 BTU por hora. Acrescentar mais 600 BTU por hora para cada equipamento eletrônico em funcionamento no ambiente. Será instalado um aparelho de ar-condicionado em uma sala, sem exposição ao sol, de dimensões 4 metros por 5 metros, em que permaneçam 4 pessoas e possuam um aparelho de televisão em funcionamento. A capacidade mínima em BTU por hora desse aparelho de ar-condicionado deve ser, certo? Então, a gente tem as dimensões que a questão dá dessa sala, que é 4 metros por 5 metros. Ela também diz que nessa sala, né, vão permanecer 4 pessoas e que também vai possuir um aparelho, né, de televisão. É isso que a questão dá pra gente. Nessa sala de 4 metros por 5 metros vão ter 4 pessoas e uma televisão. Então, com as informações que a questão deu, a gente pode encontrar qual é a capacidade mínima em BTU por hora desse aparelho de ar-condicionado. Eu sei que 600 BTU por hora está para 1 metro quadrado. A gente tem isso também, né, na questão. E se eu sei que nessa sala existem as dimensões de 4 metros por 5 metros, então essa sala vai possuir uma área de 20 metros quadrados. Então, fazendo a regra de 3, eu posso encontrar, né, a quantidade total de BTU por hora nessa sala. Fazendo a regra de 3, eu tenho 20 vezes 600. E essa multiplicação vai dar um total de 12.000 BTU por hora. Mas a questão não termina aqui ainda, porque serão 4 pessoas e uma televisão. E essa relação de 600 BTU por hora é até 2 pessoas. E como são 4, a gente precisa adicionar, certo? Se a questão fala também que para cada pessoa adicional é acrescentar mais 600 BTU, e se eu já tenho 2 pessoas e preciso acrescentar mais 2, né, para dar um total de 4, então eu vou colocar 600 mais 600, ou seja, 1.200 BTU. Além disso, nós temos que colocar uma televisão. E a questão fala que para cada aparelho eletrônico acrescentar mais 600 BTU. Então a gente vai colocar aqui 600 BTU. E agora é só somar tudo isso aí e encontrar a capacidade mínima dessa sala, né, para o aparelho de ar-condicionado. Fazendo a soma, a gente vai encontrar um total de 13.800 BTU, né, a capacidade mínima. Fazendo a soma, a gente encontra 13.800 BTU por hora. Essa é a capacidade mínima, né, desse aparelho de ar-condicionado. Então, é a alternativa D. A próxima questão é a do Enem 2013. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Beleza. Então aqui a gente tem uma questão que permite que a gente faça de diversas formas. Mas assim, como é uma questão de razão e proporção, a gente vai fazer uma regra de 3 composta, porque é mais prático e a gente precisa ganhar tempo no Enem. Então aqui a gente vai fazer uma tabela. A gente tem a capacidade, né, desse reservatório. A gente tem o tempo do escoamento
e a quantidade de ralos. A gente vai relacionar ambos os reservatórios. O primeiro reservatório tem uma capacidade de 900 metros cúbicos, um tempo, né, que é gasto em 6 horas, e a quantidade de ralos, que são 6. Já o segundo reservatório tem uma capacidade de 500 metros cúbicos, gasta um tempo de 4 horas, né, e a quantidade de ralos é o que a gente precisa descobrir, encontrar. Para isso, a gente vai isolar o reservatório e vai fazer uma multiplicação dele, né, dessa capacidade, com o tempo e a quantidade de ralos do outro reservatório. Eu vou colocar aqui embaixo para ficar mais claro. Nada mais é que uma regra de 3, certo? A diferença é porque é composta, porque tem mais de um elemento para multiplicação. Então aqui a gente tem 900 vezes 4 vezes x, né? E a outra parte é o 500 vezes 6 vezes 6. Fazendo a multiplicação, a gente tem 3.600 vezes x. E aqui a gente tem, vamos fazer aqui 500 vezes 6, dá 3.000 vezes 6. Então a gente tem o x é igual a 3.000 vezes 6, que vai dar 18.000, né? E o 3.600 que passa dividindo. A gente corta os dois zeros. A gente tem uma divisão de 180 por 36. E isso vai dar um total de 5. Então, o reservatório, que possui a capacidade de 500 metros cúbicos, vai ter uma quantidade de 5 ralos. E a gente encontra essa resposta na alternativa C. A próxima questão é do Enem 2016. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras: massa de fibra por massa de pão. Então a gente tem aí, né, da marca A até a marca E, com a relação, né, da massa de fibra pela massa de pão de cada marca. E aí ele diz aqui: recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibra. A marca a ser escolhida é qual? Então a gente precisa encontrar a maior concentração de fibra, certo? A maior concentração de fibra. E para eu encontrar isso, eu preciso ver qual dessas marcas aqui tem mais fibra por pão. E para eu descobrir isso, eu vou separar marca por marca e relacionar. Vamos fazer o seguinte: primeira marca A, são 2 gramas, né, de fibra para cada 50 gramas de pão. Isso é a mesma coisa dizer que 1 grama, né, se teve uma divisão por 2 aqui, né, a gente também divide por aqui. Então 50 dividido por 2 é a mesma coisa que 25 gramas. Então a marca A tem 1 grama de fibra para cada 25 gramas de pão. Vamos agora à marca B. A gente tem que a marca B são 5 gramas, né? 5 gramas de fibra para cada 40 gramas de pão. Então vamos colocar aqui 5 gramas de fibra para cada 40 gramas de pão. Se eu tenho 1 grama de fibra, aqui a mesma proporção, né? Se eu dividir por 5, aqui eu divido por 5. Então dividindo por 5 eu tenho 8 gramas de pão. Certo? Da marca A é isso. Já a marca C, a gente tem 5 gramas de fibra para cada 100 gramas de pão. Então se eu tenho 1 grama de fibra e a gente divide por 5, então aqui a gente também vai dividir por 5, eu tenho 20 gramas de pão. 8 gramas, 20 gramas de pão, pronto. Já a marca D são 6 gramas de fibra para cada 90 gramas de pão. E se eu tenho 1 grama de fibra dessa marca D, eu tenho, né, a mesma coisa aqui. Se eu dividir por 6, também divido por 6. 90 dividido por 6 é a mesma coisa que 15 gramas de pão. Certo? Já a última, a marca E, eu tenho 7 gramas de fibra para cada 70 gramas de pão. 1 grama de fibra, no caso, se eu divido aqui por 7, também vou dividir por 7 desse lado, eu tenho 10 gramas de pão. Então,
De todos esses, qual foi o que tem a maior concentração de fibra? É o que tem a menor quantidade de pão, certo? Eu tenho aqui na marca A 25 gramas de pão, já na marca B eu tenho 8 gramas de pão. Então essa daqui tá vencendo por enquanto, a marca B. A marca C tem 10, é maior, a D é maior também, tem 15, e a E também é maior, que tem 10. Então é a marca B, porque é a marca que tem a menor quantidade em gramas de pão por fibra. E aí a gente tem que a marca que tem a maior concentração de fibra é a marca B. Então é a alternativa B, certo? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou então me manda mensagem lá no Instagram, @PedroCartelli. Esse foi o último vídeo, né, resolvendo questões de razão e proporção. A parte 1 eu já gravei, já postei aqui no canal, como eu disse no início do vídeo. Então se você não viu, dá uma olhada depois. Aproveite, se inscreve no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo.